Eu trabalho com audiovisual faz algum tempo. Meu TCC, aliás, foi sobre imagens geradas com inteligência artificial, em 2023, quando a tecnologia ainda engatinhava. Hoje, eu continuo usando a inteligência artificial como ferramenta de criação. E você já deve ter ouvido falar do VO3 que o Google lançou e o salto que ele representa. É simplesmente assustador, e no bom sentido. O VO3 é o novo modelo de geração de vídeo do Google. Ele cria cenas em 1080, sem marca d'água, ao contrário do GPT, efeitos sonoros integrados e o que mais impressiona, uma linguagem cinematográfica. Enquanto o Sora, todas as modalidades, você ainda é restrito com a marca d'água da OpenAI, e o Runway, você pode acabar gastando sem querer uma grana, dependendo do que você quer fazer com as suas gerações. O VO3, diferente desses, ele parece entender um pouco melhor essa demanda que vem tendo de pessoas que querem cada vez coisas mais reais, mais cinematográficas para inserir nos seus vídeos. Eu sei que isso soa meio assustador, mas isso não é ruim. Deixa eu te mostrar. Eu tenho usado IA desde os primeiros experimentos com script, storyboard, e o GPT, por exemplo, é ótimo para essas ideias surreais, umas coisas meio sketches, coisas assim, porque ele, não sei, ele parece uma coisa meio, parece um sonho, sabe? Do jeito que as coisas se movem, e não é raro você ver gerações bizarras com vários braços e mãos e dedos, principalmente. Mas o VO3, ele traz alguma coisa nova. Ele traz esse um pouco mais de realismo, e ele traz também a possibilidade de gerar esses B-rolls com luz, câmera, intenção. Ele é um pouco mais tunado para ser mais cinematográfico que o GPT, sabe? Independente do que você faz, se você quer ir pra internet, moda, storytelling ou até mesmo comerciais, isso muda bastante coisa. Agora é possível você ter acesso a imagens que você teria que assinar um stock photos, alguma coisa assim, e você não tem esses problemas com direitos autorais. Agora ficou muito mais acessível se você quiser, por exemplo, justificar um plano na hora da sua produção, e você consegue fazer ele com IA para explicar como vai ser esse take, mesmo que o pessoal não esteja entendendo o storyboard. Você às vezes consegue criar exatamente o que você quer ali, tipo, quase como um sketch da sua cena. Não é sobre substituir uma equipe, substituir gente, perder empregos, mas isso é mais uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor, assim como tantas outras vieram, assim como Photoshop, assim como, sei lá, o editor no computador de vídeos veio. É só mais uma ferramenta, nós temos que nos adaptar como qualquer outra e ver como isso pode ajudar a gente no nosso workflow. Tem que parar de pensar como é que isso vai te substituir e começar a pensar como é que você pode poupar tempo do que você faz com isso. Você já parou para pensar nessas tarefas mecânicas que você fica várias vezes fazendo? Ou às vezes até vários problemas de produção também, de custos e coisas assim. Eu não digo que você vai gerar cenas de IA e substituir uma equipe de filmagem inteira, e sabe, acho que isso com certeza é antiético. O que eu tô dizendo é que às vezes na parte da pré-produção isso pode te ajudar bastante. É sobre mais acesso para as pessoas, mais liberdade criativa e mais tempo para focar no que importa, a sua ideia. Claro, ainda tem limitações e nem sempre vai ser exatamente o que você quer. O controle fino não é como você dirigir uma cena no mundo real. Mas você deve se lembrar que há pouco tempo atrás a gente estava vendo um vídeo absurdo do Will Smith comendo espaguete de um jeito muito bizarro, e agora a gente já tá aqui, engateando cada vez mais para a melhora dessas ferramentas. A gente costuma pensar que as máquinas vão nos substituir, mas eu tendo a ter uma visão positiva das coisas. Eu não acho que isso vai acontecer. Ferramentas como essa não são o fim do cinema, ou enfim, de qualquer outra coisa. Elas só vieram para agregar, como qualquer outra ferramenta. São o começo de uma nova fase. Assim como a internet veio e revolucionou tudo, é também uma nova fase. Uma grande fase? Sim, com certeza. Mas é mais uma fase. Pô, e se você for pensar nisso, câmeras, produção, faculdade de cinema, eu não tô dizendo que essas coisas não são úteis, obviamente são super úteis, porém elas custam dinheiro e nem todo mundo tem dinheiro. E quando você dá acesso para alguém com uma ferramenta dessas, com um valor baixo, o mais baixo possível de preferência, você dá acesso a essa pessoa de poder criar suas ideias e botá-las para fora, mesmo sem tendo a oportunidade de ter um equipamento, de conhecer uma equipe, de pagar uma equipe de produção. Pensa como alguém que está na sua casa, que tem ideias ótimas, nunca teve os acessos que você teve, agora também vai poder botar suas ideias pro mundo. Vendo por esse lado é muito massa. Afinal, tudo isso, vídeo, arte, cinema, todas essas coisas na contemporaneidade vão convergindo para uma coisa. O que importa realmente é a ideia.
O meio é só uma ferramenta. Acho que isso segue essa lógica. Ele dá mais importância para a ideia do que nunca. Porque agora a ferramenta todo mundo pode ter. E uma dica é, se você chegou até aqui, você vai ver que o VO3, eu tô falando sobre acessibilidade, coisa assim, mas o VO3 ele é ilimitado num plano super caro, que é o plano Max, que ele acho que é R$1.200, se eu não me engano, por mês. E várias outras empresas estão tomando essa posição, como o do Cloud, a OpenAI, do GPT, de fazer planos mais ultra mega blasters, que são tipo planos super caros, assim. Mas a dica eu tô testando agora o VO3 como no plano Pro. Você pode ir na sua conta do Google e você vai ter um mês de graça do plano Pro. Você tem algumas gerações por dia do VO3, então você pode brincar um pouco também com isso. E uma melhor ainda, se você é estudante ainda, você consegue um absurdo de meses de graça, tipo, sei lá, 15 meses, uma coisa assim, 12, tipo, são muitos meses de graça que você consegue do plano Pro, então você tem bastante gerações do VO3, elas só são, né, esse limite de número por dia, claro. Então, se puder, não custa nada, dá uma olhada, tenta, tipo, escreve um prompt, vê o que acontece. Às vezes é bom pra brincar ou até mesmo uma ajuda na pré-produção. Então, só pra fechar esse vídeo, eu acho que a IA não veio pra roubar o nosso lugar, ela no máximo veio pra tirar a gente do lugar comum. E não é sobre apertar um botão e pronto, né? Assim como o vídeo não é sobre apertar um botão e pronto, sempre foi sobre a ideia, mais do que nunca. E no fim das contas, ainda é a gente que escolhe que história vai contar. O VO3 é só mais uma ferramenta, mas com o olhar direcionado, qualquer ferramenta pode virar uma boa história. Então, esse foi o vídeo dessa semana, um pouquinho mais curtinho, mas só para comentar sobre essa nova ferramenta que é super interessante para filmmaker e videomaker e compartilhar com vocês desse jeito que você pode testar ela gratuitamente. E é isso aí. Vejo vocês na próxima semana. Valeu!